Olá, não sei se eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês vão me assistir, mas é, espero que esteja tudo certo, que estejam conseguindo, né, acompanhar o raciocínio da disciplina. Hoje nós vamos para mais um conteúdo do módulo 2, né? Nós são os estudos da prevenção de acidentes de trânsito, né, é continuidade da segurança de trânsito. Então, nós temos aqui mais um conteúdo, é o segundo conteúdo do módulo 2, e lembrando que na outra semana nós temos o estudo dirigido. Por favor, não esqueçam, né, do estudo dirigido. Nós vamos ter aí de sexta-feira, né, na outra sexta, até a outra quinta para fazer, então, por favor, não esqueçam. Vamos lá. Estudos da prevenção de acidentes de trânsito. Para falar sobre esse assunto, nós temos que falar da sociedade e a modernidade, né? Como que isso foi se desenvolvendo? Então, quer dizer, quando nós nos convocamos a pensar sobre a nossa sociedade, né, nós temos que pensar em tudo que nos cerca, nosso habitat, nosso meio ambiente, né, e nós observamos que nós que vivemos, né, ainda hoje um pequeno conflito de origem, quer dizer, não muito distante no tempo, né, mas profundamente modificado na relação do espaço, né, a partir do que trouxe a modernidade. Ou seja, a ciência, a tecnologia, tudo isso, ela modificou esse espaço e esse ambiente, o nosso habitat em si, né? Nós estamos vendo aqui até mesmo pelo que, a forma como eu estou dando aula hoje. Então, tudo isso influenciou a nossa vida. Bem, e aí, o psicólogo na promoção da saúde e prevenção, né, de acidentes de trânsito. Para nós refletirmos sobre esse papel que a psicologia tem na promoção dessa saúde, né, dos seres humanos, em meio a esta relação dele com o seu entorno, nós nos deparamos com uma especificidade, que é o quê? No que diz respeito à vulnerabilidade, né, dessa saúde com as causas externas. O quê? Mais profundamente com os resultados que eles vêm desse impacto produzido pelos acidentes de trânsito, que é um fenômeno humano. Então, nós temos aqui, né? Por quê? O que acontece? Nós tivemos aí a chegada do automóvel. O que aconteceu com o homem, né? Foi o seu sonho de dominação. E nós vimos isso, quer dizer que era o domínio do homem, como se fosse essa sensação do domínio do homem com relação à natureza, né? Então, assim, essa automobilidade foi uma conquista social do homem. E, quer dizer, e até hoje, gente, se nós observarmos bem, nós percebemos que as propagandas ela ainda insistem nessa, né? Ainda consiste até hoje no que, como se fosse ter um automóvel na conquista da liberdade. E automaticamente nessa autonomia, né? Mas como que isso acontece? O que vem esse, né, esse trânsito enquanto esse fenômeno humano, né? Então, o que acontece? Esse trânsito enquanto fenômeno humano, quer dizer, ele procura manter a sociedade ativa, produtiva,
mas também obedecendo ao princípio de ser este, quer dizer, o trânsito, o momento no qual ocorre o ápice, né, de uma interação humana profundamente paradoxal, né? Por quê? Gerando os encontros e desencontros de uma espécie que pretende, assim, permanecer em constante mobilidade. Quer dizer, consistindo nas relações e estabelecendo os parâmetros para as trocas nesse meio social. Quer dizer, aí nós já chegamos num ponto, né? Porque quando nós falamos em psicologia, nós falamos o quê? Ser humano, fenômenos humanos, pessoas. Então, quando nós falamos em trânsito, nós pensamos também nessa coletividade, mas olha o que eu tinha falado antes. Trouxe aquele sonho da liberdade. Porque é até engraçado o que acontece, né? Como as pessoas, aquele culto ao carro, ao automóvel, à automobilidade, né? Vocês veem que eu vou citar aqui, quando eu falo nisso, eu lembro sempre dos esquimós, né? Porque eles emprestam a mulher, mas o barco não. E nós temos pessoas que são assim, que elas cultuam tanto aquele material ali, né? E quando ela entra dentro do carro, apesar dela estar muitas vezes sozinho, né, e ter aquele domínio sobre aquela máquina, mas quando nós pensamos no ambiente, nós temos a interatividade, nós temos o coletivo. O trânsito ele é extremamente coletivo, apesar dele trazer essa individualidade, cada um está no seu carro. Né? Então, assim, você vê que um arranhão que alguém deu no carro, ele surte um efeito, né, catastrófico. Talvez que ele não teria esse comportamento com outros materiais. Então, assim, o trânsito, ele tem maior regente, quer dizer, a coletividade. Mas, no entanto, esse imperativo da coletividade coloca para nós, os usuários, né, deste fenômeno, um grande desafio, ou sistema, né? Como exercer nossa singularidade sem provocar o aumento de risco de acidentes? Como você ser singular no meio coletivo, tá? Então, assim, o homem moderno, ele procura o bem-estar e o longo da vida, né? Diferentemente do homem pré-moderno, que se organizava focado numa realização após a vida. Né? Hoje as pessoas querem viver, querem estar presente, querem um bem-estar, querem qualidade de vida. Então, a modernidade, ela trouxe tudo isso. Mas e agora? Como nós vamos organizar tudo isso? Como que, quer dizer, a partir dessas modificações, e aí? Então, Santos, 1997, ele nos aponta um conceito fundamental para compreendermos essa questão, que é a aceleração, né, contemporânea. Ele nos apresenta este conceito como sendo o distanciamento da compreensão dos seres em relação às modificações produzidas pela aplicação de uma tecnologia no seu meio, na apreensão dos resultados e no controle de suas consequências. Nós vemos ainda muitas pessoas muito resistentes a essas mudanças, resistentes ainda à modernidade, se é que nós podemos falar que nós já estamos, né, nos tempos modernos, ainda temos muita coisa a viver, eu acredito ainda. Então, assim, isso é até uma discussão, mas não vou considerar isso, entrar nesses detalhes. Vamos lá. E aí? Né? Como ser singular no meio coletivo? Quer dizer, como exercer a nossa singularidade sem provocar o aumento do risco de acidentes? Pensar nos princípios que nos colocam perante este fenômeno, né? Nós temos que considerar o quê? As leis que procuram
ordenar as nossas relações, né? Elas baseiam-se em princípios. E especificadamente, as nossas legislações modernas possuem um ordenamento visando ao bem comum, ao bem-estar de quê? Da coletividade. Então, assim, para tanto, né, o imperativo da construção dessas ordenações passa a ser o quê? A coletividade. Então, não é o que é o bom para mim, é o bom que é para o coletivo, é pensar no bem comum, né? Então, e como tal, né, algumas condutas sociais são esperadas e outras, elas são totalmente repugnadas. Então, e quanto ao trânsito, quando nós aplicamos esses princípios, né, nós nos deparamos com uma situação na qual existe uma expectativa legal, que ela está bem representada no nosso Código de Trânsito Brasileiro, quando ela estabelece como conduta esperada dos usuários do trânsito o quê? A solidariedade e a cooperação. O que muitas vezes nós não vemos no trânsito, né? As pessoas, elas querem usar a sua individualidade, quer dizer, o seu interesse próprio. Eu preciso cortar esse carro porque eu estou atrasado no meu trabalho. Isso acontece muito, né? Porque as pessoas pensam que na sua singularidade, no seu problema particular e não no meio social. Mas eu não sei se aquele outro também precisa chegar no trabalho. Então, quando nós falamos em solidariedade e cooperação, né, quando nós falamos em trânsito, nós pensamos no outro também. Então, isso fica claro pela utilização da palavra responsáveis. Quem são os responsáveis pelo trânsito? Todos nós que estamos ali naquela mobilidade. Sou eu pedestre, é você motorista, tá? E por aí vai. Então, diante de uma dinâmica, o quê? De funcionamento, né, dessas relações entre esses usuários. Quer dizer, o pedestre ele tem que saber das suas responsabilidades, ele tem que saber que ele tem que atravessar na faixa, e o motorista ele tem que saber que ele tem que parar na faixa. Né? O que geralmente, né, sempre não acontece. Então, quer dizer, quando nós falamos em solidariedade, falamos em cooperatividade, em ser cooperativos no trânsito também, né, nós também pensamos o quê? A responsabilidade. Então, quer dizer, essa responsabilidade que é apontada na lei, ela nos leva, né, nos remete aos princípios das relações presentes no fenômeno trânsito. Quer dizer, se a nossa conduta for baseada na solidariedade e na cooperação, teremos o quê? Uma redução de risco de acidentes. E, consequentemente, a preservação da vida e da qualidade de vida. Nós sabemos que o trânsito ainda mata muitas pessoas. Quer dizer, o trânsito em si, né? Os acidentes de trânsito. Mas quem provoca os acidentes de trânsito? A grande maioria. Né? Então, quer dizer, todavia, se nós agirmos de modo oposto a esses princípios, ou seja, né, do modo competitivo e individualista, nós viveremos uma condição de aumento de risco e, consequentemente, uma alta probabilidade de nós nos envolvermos em acidente. Então, assim, essa responsabilidade, ela vem dessa solidariedade e também dessa cooperatividade, né? Dessa cooperação que nós temos um com o outro com relação ao trânsito. Então, ser singular versus ser individualista. Ser singular no trânsito não nos impede de sermos solidários e muito menos cooperativos, né? Mas sermos individualistas
nos impõe uma grande, né, e grave restrição na promoção do outro enquanto cidadão. Isso tudo são estudos, tá, gente? Enquanto sujeito pleno dos seus direitos. Quer dizer, isso por uma diferença básica em que ser singular admite a singularidade também do outro, a princípio, né? Mas o individualismo nos conduz a uma restrição do outro nas relações sociais. Porque não sei se vocês já pararam para pensar nessa palavra individualista, né? Às vezes as pessoas usam essa palavra equivocadamente com relação ao egoísmo, porque existem pessoas que são egoístas e existem pessoas que são individualistas. O individualista, ele não quer ajuda de ninguém porque ele também não quer ajudar ninguém. Então, ele não quer cooperar com ninguém e não espera que também cooperem com ele, tá? Então, ele não pensa nessa interação, né? Ele é extremamente individualista. Ser singular é ser único ali, né? Ser único, ser diferente dentro de um meio que é coletivo. Então, ser o singular ali não nos implica em nós sermos solidários, tá? Um fator redutor de risco de acidentes, né? Bem, o trânsito, enquanto fenômeno humano, somente admite como fator redutor de risco de acidente a conduta o quê? Cooperativa e solidária. Né? Quando das relações a serem estabelecidas entre os diversos usuários do seu sistema. Quer dizer, bem como com a afirmação de que, a qualquer momento, quando exercemos uma atividade no trânsito em relação aos outros, ou ao nosso entorno com posturas individualistas e competitivas, estaremos aumentando a nossa probabilidade de provocarmos ou de nos envolvermos em acidentes de trânsito. Então, olha como é importante essa postura. Então, e aí a psicologia? Quer dizer, a psicologia ela estuda esse fenômeno humano. Como as pessoas serem mais cooperativas, né? Como as pessoas serem mais solidárias, quer dizer, como o autorreconhecimento, como o autoconhecimento também, quer dizer, com o autoconhecimento, as pessoas, elas podem se, poxa, eu sei que eu estou sendo individualista aqui. Não quer dizer que eu tenha me atrasado ou que eu vou me achar superior àquela outra pessoa que está à minha frente, ou aquele pedestre que também está indo trabalhar, né? Que eu seja mais importante que ele, entendeu? Então, assim, essa consciência, essa responsabilidade que nós temos com relação ao trânsito, ela pode nos trazer benefícios. Então, assim, esse autoconhecimento, essa olhar, que pedestre sou eu? Que motorista sou eu? Quem eu estou? Que postura eu estou tendo com relação a essa solidariedade, essa cooperação no trânsito, essa coletividade que eu vivencio todos os dias? Porque muitas vezes nós pensamos só no motorista. Mas nós, enquanto pedestres, também somos responsáveis por acidentes. Ciclistas, né? Então, assim, temos que observar isso aí também. Então, assim, é parte da postura de todos que estão envolvidos no trânsito. Aí, com relação a isso, nós já entramos o quê? Na promoção da saúde. Quer dizer, a promoção da saúde, a partir da Carta de Ottawa de 1986, aponta-nos como princípios os seguintes pontos: a elaboração, a implementação de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis à saúde, o reforço das ações comunitárias, o desenvolvimento de habilidades pessoais para enfrentar as vulnerabilidades e a reorientação do sistema de saúde. Então, nós temos questões que são centrais na promoção da saúde. Primeiro, a proteção da saúde.
que são as medidas legislativas, normativas ou reguladoras que visam condicionar ou limitar quer condições ambientais, quer determinados comportamentos individuais, né? Com o objetivo de quê? De eliminar ou diminuir riscos para a saúde pública e medidas de vigilância, controle ou modificação das condições do meio, de forma a torná-los mais seguro e saudável. Quer dizer, nós temos que ter essa ideia de proteção, né? A proteção da saúde. Não pensar depois, quando a pessoa já sofreu o acidente, que ela está lá, né, no hospital, né, já aconteceu tudo. Quer dizer, essa proteção da saúde, ela visa todo esse entorno antes que as coisas aconteçam, né? No caso, é a prevenção também. No caso, a prevenção de danos ou doenças, né? Apresentam-se medidas que visam a evitar o aparecimento de doenças ou danos específicos. Nós sabemos quanto o país gasta com esses acidentes de trânsito. Então, nós temos aqui, né, promover a sua identificação e o tratamento precoce ou evitar aparecimento de sequelas e promover a reabilitação. Quer dizer, primeiro nós temos o quê? Prevenir os danos. Prevenir essas doenças ou situações que surgem a partir de problemas, né, de acidentes de trânsito. Quando nós falamos aqui, né, doenças, porque nós temos muitas pessoas que vivenciam sequelas, que elas vêm desses acidentes, né? São fisioterapias, medicamentos e muitas outras coisas, né, que surgem depois. Então, nós temos, então, a educação para o trânsito, como também ideias centrais, quer dizer, que para mim é um dos processos que ainda principalmente para a psicologia ali, que pode ajudar muito, porque se as pessoas não tiverem a responsabilidade, a consciência, né, e se deixarem levar por essa situação do homem hoje, porque as pessoas hoje têm aquela sensação de que não podem perder. Se o outro carro corta ou fecha o carro dela e tudo, a pessoa já fica com raiva, já usa aquilo ali, né? Eu tô fazendo papel de bobo. Então, assim, entra em conflito em várias situações. Então, a educação, né, ter a consciência no trânsito, muitas vezes as pessoas não têm paciência com quem está aprendendo a dirigir, como se aquele que sabe dirigir é superior àquele que não sabe. Então, assim, é uma ideia de que eu posso e você não, eu sou melhor que você nisso, né? Como se a pessoa já tivesse nascido sabendo, e nós sabemos que não é assim. Alguém um dia teve que aprender. Então, as pessoas perderam essa noção muito. Então, assim, esse processo de educação, né, que ele utiliza o quê? Da comunicação pedagógica, no sentido de quê? De facilitar a aquisição das competências e capacidades que habilitem e motivem os indivíduos para a realização das escolhas saudáveis, de modo informado, consciente, responsável e autônomo. Muitas vezes as pessoas confundem essa autonomia com a não seguir regras, e não é nada disso. Você ter autonomia, você saber que você está numa sociedade, mas que você tem escolhas, né? No entanto, nós temos leis, nós temos, né, regras a serem cumpridas pela sociedade, mas nós podemos ser autônomos ao ponto de escolher, né, o que fazer em determinada situação. Quer dizer, a proteção da saúde, a prevenção de danos, de doenças e educação para a saúde, né, a partir desses 3 pontos centrais, a proteção, prevenção e educação, podemos entender que a promoção da saúde, ela é focada na redução de risco de acidentes de trânsito. Coincide com a visão da sociedade em que saber técnico,
aplicada à solução dos problemas, possui uma grande limitação na solução destes problemas. Porque quem é o centro aqui? O homem. O fenômeno humano. Então, esse precisa ter responsabilidade, consciência, educação. Então, que muitas vezes não adianta eu ter um semáforo, mas eu não seguir o que aquela lei ali está me dizendo, que o vermelho eu tenho que parar, que o amarelo eu tenho que prestar atenção, e que eu só posso passar no verde. Então, assim, o técnico ainda é muito pouco diante do que a sociedade, o homem, a pessoa, ela pode fazer. Então, como podemos melhorar o trânsito? Nós podemos atuar em 3 níveis de trabalho: a educação, a engenharia e a fiscalização. Então, nós temos aqui, na educação, ela deverá ter um estudo abrangente, começando da criança na idade escolar, dando prosseguimento ao adolescente e ao adulto. Então, quer dizer, muito mais fácil nós começarmos a ensinar. Eu não preciso simplesmente ensinar sobre o trânsito, o que é o semáforo para as crianças, para os adolescentes, mas nós podemos ensinar solidariedade, né? Nós podemos ensinar a coletividade, quais comportamentos se ter quando nós temos um coletivo. Nós temos ali um bolo e nós temos 20 pessoas para comer esse bolo. E daí? Então, nós temos que saber que nós estamos no coletivo, que todas as pessoas, nem que sejam um pedacinho, nós vamos ter que dividir. Então, é assim que nós vivemos em sociedade, essa coletividade. Nós estamos no espaço, nós temos que dividir esse espaço com carro, pessoas, né, com algo encostado ali, né, nas ruas, é o latão de lixo, que seja. Então, assim, nós temos que saber que nós temos espaço e nós dividimos esse espaço com várias, né, coisas, e pessoas, e os carros, tá? Então, assim, a educação, ela é muito importante nisso aqui, né, para melhorar, como eu disse. Nós temos também o trabalho da engenharia. Quer dizer, cabe a responsabilidade de organizar, administrar as vias, bem como implantar as sinalizações necessárias. Nós sabemos também que as vias mal administradas, cheias de buracos, né, que a pessoa tem que ir para o outro lado, ela também causa problemas no trânsito, acidentes e tudo mais, e dentre outras coisas, né? E a fiscalização. Seria maravilhoso se não precisasse ter a fiscalização, que as pessoas fossem tão responsáveis e conscientes que aquilo é bom para ela, que não precisava ficar o guarda de trânsito observando quem ultrapassa na faixa dupla, quem ultrapassa, né, o limite de velocidade, porque eu sei que aquilo é bom para nós. Eu sei que aquilo é uma prevenção do acidente. Mas, infelizmente, a fiscalização ela acaba entrando nisso aqui, porque ela também é um meio de se melhorar, porque existem pessoas que só... Né, eu achei bem interessante, foi aquela discussão sobre a cadeirinha no carro. Seria maravilhoso, né? Eu concordo em se terem leis, que infelizmente as pessoas não têm essa consciência, mas seria maravilhoso se, poxa, eu sei que se eu usar a cadeirinha, eu posso salvar a vida do meu filho em caso de acidente. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas, elas pensam dessa forma. Ela vai deixar de comprar a cadeirinha para levar o filho para comprar outra coisa. Então, né? Então, quer dizer, a fiscalização, ela compete aos agentes de trânsito fazer com que o Código de Trânsito brasileiro ele seja respeitado e que sua importância seja percebida por todos os usuários das vias. Muitas vezes as pessoas não veem sentido, veem aquilo ali como simplesmente uma punição. E, infelizmente, a punição ela está sendo dada porque as pessoas
não estou tendo a consciência que aquilo ali é bom para ela, né? Bem, nós temos aqui os psicólogos, né, que devem trabalhar com outros profissionais, que eu falo que é o engajamento das áreas, eu vejo como solução para várias coisas, não só nesse sentido aqui, para que juntos pesquisem em âmbito interdisciplinar, possibilitando uma visão integrada entre as diferentes áreas e uma melhoria do trânsito como um todo. Quer dizer, o Estado, que deve incentivar os centros de pesquisas que produzirão dados sobre a realidade do trânsito no país, atuando em equipes multiprofissionais, possibilitando uma perspectiva adequada sobre a realidade do trânsito, que servirão para reformar as diretrizes de atuação dos diversos órgãos públicos ligados ao trânsito, no sentido de que, a partir daí, haja um descréscimo dos índices de acidentes. Quer dizer, a psicologia do trânsito pode, portanto, de forma muito ampla, contribuir para propiciar e manter a segurança, né? Estudando de forma passiva ou ativa as bases científicas do comportamento de pessoas que participam no trânsito, tentando mudar a ideia da maioria que imagina que poder fazer na hora as regras, né, as suas regras, conforme as suas conveniências, porque eles se acham mais importantes do que as regras. Olha só, né? Então, e o brasileiro? Lembre-se que as leis de trânsito não são imposições autoritárias, né? Elas possuem uma vigência internacional e foram idealizadas para dar segurança à população de modo geral, e principalmente aqueles que participam do trânsito. Quer dizer, porque o brasileiro ele vê, né, como algo, uma imposição. Isso é um estudo que é mundial, que é, né, internacional também, não faz parte só do Brasil. Mas todos os lugares têm a regra. Só que eu acho muito interessante, que até quando eu morei em Portugal, um amigo meu foi passear lá e ele achou o máximo quando ele pisou na faixa de trânsito e o carro parou. Então ele quis fazer aquilo toda hora, porque ele achou o máximo aquilo. Porque no Brasil, quer dizer, ao invés da pessoa ver a faixa de trânsito e ela já começar a diminuir, não. Ela quer passar correndo para não dar tempo do pedestre chegar ali. Então, assim, é a consciência mesmo, né? O brasileiro tem muito disso e muito do que nós vivemos. No nosso trânsito, muitos estudos dizem, é social. Viu? Ainda temos isso aí, infelizmente, né, gente? Aquele jeitinho brasileiro de parar o carro onde não se deve, porque eu vou ao supermercado rapidinho, aí ele esquece que o outro está vindo, né, atrás, que ele precisa passar por aquele caminho. Então, né, é um conjunto. Bem, como eu disse, o trânsito é um fenômeno humano e de grande diversidade, e como tal, ele não admite soluções pontuais e sem o envolvimento de toda a sociedade. É neste sentido que propomos a solução via a promoção da saúde, assim como a quebra de paradigma do que vem sendo aplicado ao trânsito enquanto solução e visão hegemônica. Ou seja, as soluções para os problemas decorrentes do trânsito, eles estão na interdisciplinaridade e na intersetorialidade. Viu? Então, quer dizer, é um conjunto. Não adianta lá o Detran, ou só o psicólogo, ou só o poder público. É um conjunto. Então, fica aqui, tá? É um estudo sobre a segurança também, né, no trânsito e a promoção do bem-estar e a qualidade no trânsito. E a nossa vida em geral, a nossa mobilidade, tá? Então, tchauzinho a todos. Qualquer coisa estou pelo e-mail. E não vamos esquecer que semana que vem, até quinta-feira, eu estou recebendo os trabalhos, tá bem?
Quem quiser entrar em contato comigo, o e-mail está aí no início do slide, tá bom? Tchauzinho, até o material vai ser postado também, né? O texto, leiam os textos e vejam o nosso vídeo. Tchauzinho, gente. Obrigado pela atenção de vocês.